Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é João Daronco e hoje vamos falar sobre um assunto que muitos gostam, poucos odeiam e que é extremamente importante, principalmente no Brasil, o país da simetria, né? As small caps, assunto do momento, valorizaram bastante recentemente e hoje quero trazer para vocês acerca dessa pauta. Small caps, será a bola da vez com essa taxa de juros baixando? Por que a taxa de juros impacta tanto essas empresas? Tá? Vou trazer todos esses pontos para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe nos comentários se você investe ou não em small cap. Quero saber se você já tem small cap na sua carteira ou não tem. Para fazer essa análise, vou contar com o auxílio do Status Invest, tá? Plataforma que eu amo de paixão. E vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas small caps como um todo, tá? As small caps, quando a gente pega o desempenho histórico delas, e aí a gente tem um índice, né, um ETF, que é o índice Small, né, que é o índice Small Cap, ela, grande parte da história, teve um desempenho melhor que Bovespa, tá? Então, aqui está o primeiro ponto. O índice Small teve um desempenho melhor que Bovespa, grande parte da história do mercado financeiro. Porém, a partir de 2021, 2022, a gente teve uma elevação de taxa de juros muito alta, que fez com que o desempenho das small caps fosse muito ruim, tá? Muito, muito ruim. Quando a gente pega do pico, tá? Que era final de junho, basicamente, a gente tem uma queda de 25%, 27%, né? Para o momento, no índice small cap, enquanto, quando a gente compara essa queda com a queda do Ibovespa no mesmo período, eu estou falando uma queda de 6%. Então, de um lado 27%, do outro lado 7,6%. Né? As small caps caíram muito mais. Tá? E por quê? Basicamente, small caps são empresas menores e, por serem menores, elas têm alguns problemas para acessar capital muitas vezes. Né? E aí, isso faz com que o custo da dívida seja mais caro para uma small cap do que é para uma blue chip, né? Para uma empresa gigantesca. Com a taxa de juros aumentando, e esse custo de dívida variável, e pode ser até atrelado à taxa de juros, né, CDI, é o custo de dívida mais comum, você tem a dívida dessas empresas tendo juros cada vez maiores e grande parte do lucro dessas empresas vai para pagamento de juros. E isso machucou muito a empresa, as empresas. Tá? Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é que com o aumento da taxa de juros, dado que o valuation de grande parte das empresas é feito pelo método tradicional do DCF, Discounted Cash Flow, você tem um aumento da taxa de desconto, e aí, como o valor dessas empresas, grande parte está no futuro, por serem de crescimento, esse valor vale menos hoje, porque a taxa de juros é maior, o dinheiro está mais caro, enquanto as empresas do Bovespa não. Como elas são maduras, o valor delas já está muito mais próximo do presente do que do futuro, tá? Do futuro mais longo, né? Porque no futuro vai estar. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. São esses os dois grandes motivos que fizeram as small caps caírem tanto mais que Bovespa. Recentemente, quando a gente pega os últimos 6 meses e olha a partir de final de abril, a gente tem uma valorização de 30% nas small caps. Né? E nesse mesmo período, se a gente for olhar o Ibovespa, a gente está falando uma valorização de 15%, né? Metade, basicamente, do que valorizou as small caps. Por quê? Porque aconteceu o efeito inverso. Tá? A gente teve uma queda na taxa de juros futura, uma queda na expectativa de taxa de juros. O que essa queda basicamente faz é que o custo da dívida diminua, sobra mais dinheiro para o lucro, e também a gente tem uma expansão de múltiplos, né?
o valuation fica mais atrativo porque o dinheiro ele perde peso do presente, né? A taxa de desconto fica menos pesada. E aí foi isso que aconteceu com as small caps, tá? À medida que essa taxa de juros vai caindo, a gente deve ter, sim, um boom nas small caps. Então, é um segmento que vale a pena ficar de olho, sem sombra de dúvidas. Mas entra aqui um ponto muito, muito importante. Não comprem qualquer small cap, tá? Vocês precisam fazer uma análise apurada de qual small cap vocês querem comprar, se vale a pena ou não, por quê, quais são os riscos delas, etc. E aqui eu até tenho, bem interessante, do Status Invest, recomendo vocês utilizarem, que é o seguinte, tá? Isso daqui, para quem não conhece, são os indicadores financeiros do índice Small Cap. Então imagine que a Small Cap, a sexta Small Cap, seja uma empresa, tá? Então, sexta Small Cap é uma empresa. Essa empresa, ela teria esses indicadores. Então, ela teria um dividend yield 3,4%, um PL de 12 vezes, um PSV/VP de 1,6 vezes, uma margem bruta de 33%, né? Um CAGR de lucro nos últimos 5 anos de 18%, um CAGR de receita de 16%, tá? Só para vocês terem uma ideia, e até interessante isso, que é o seguinte: o CAGR de receita das small caps é próximo de 16%, enquanto o CAGR do Ibovespa é 13%, 14%, né? E aí, o que isso significa, João? Significa que as small caps crescem mais que o Ibovespa, né? E o CAGR de lucro, o que é esse CAGR que o João tanto fala? É o crescimento anual composto, basicamente, tá? Esse CAGR, tá escrito aqui, né? Esse CAGR de lucro, ele é 18,4%, enquanto para o Ibovespa é 13%. Então, as small caps realmente crescem mais que o Ibovespa, por isso que elas são negociadas a um múltiplo mais alto, né? E o segundo ponto relevante que eu queria trazer aqui é a questão da alavancagem operacional. Percebam que quando a receita cresce, enquanto a receita cresce 16, o lucro cresce mais, porque você tem uma diluição de custo fixo, ganho de escala, entre outros pontos, tá? Então, é mais ou menos esse panorama que eu queria passar para vocês sobre small cap. Entendo sim que vai ser uma classe de ativos vencedor no futuro, para quem souber escolher qual ativo comprar, tá? Porque existe um grande risco de entrar em recuperação judicial, a cada crise sofrer muito mais, tá? Uma analogia que eu faço sempre, quando eu estou passando a ideia de small cap e de uma blue chip, imaginem 2 barcos no meio do mar, tá? Um barco muito mais leve e um transatlântico oceânico, né? Gigantesco, robusto. Esse barco mais leve sendo uma small cap, transatlântico sendo uma blue chip, né? Se os ventos estiverem favoráveis, qual vocês acham que ganha mais velocidade? Barco pequeno, né? Acho que é bem tranquila de chegar nessa resposta. Bom, se você tiver um vento favorável, você vai ter um peso menor, o transatlântico ele já tem lá o seu motor próprio, etc. Não vai ter tanta essa variação do momento. Agora, se tivermos uma tempestade no meio do oceano, qual tem maior chance de afundar? Também o barquinho. Então, essa analogia eu trago para as small caps. Tomem cuidado, é uma grande oportunidade, mas para quem souber escolher, comprem com muita atenção e com muita margem de segurança, tá? É isso que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like nesse vídeo. Se você gostou da minha analogia, deixa 2 likes nesse vídeo, né? Infelizmente tem como, então deixa um like, compartilha com um amigo, coloca nos comentários o que você achou. E se você quiser ter acesso a uma planilha financeira incrível, estamos deixando na descrição desse vídeo, tá certo? Forte abraço a todos e bons investimentos a todos.